Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 5 de janeiro de 2025, domingo, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação. Não, nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de 2025, uma nova escolha. Essa é a nossa nova jornada, né? Quase que eu falo errado aqui. Então, hoje estamos na lição de número 5, que declara: eu nunca estou transtornado, transtornada, pela razão que imagino. Essa ideia, como a precedente, pode ser usada com qualquer pessoa, situação ou evento que no teu pensamento esteja te causando dor. Aplica-a especificamente a qualquer coisa que acredites ser a causa do teu transtorno, usando para a descrição do sentimento quaisquer termos que te parecerem exatos. O transtorno pode parecer ser medo, preocupação, depressão, ansiedade, raiva, ódio, ciúme, ou inúmeras outras formas das quais todas serão percebidas como diferentes. Isso não é verdadeiro. Contudo, até aprenderes que a forma não importa, cada uma vem a ser um sujeito apropriado para os exercícios do dia. Aplicar a mesma ideia a cada uma delas separadamente é o primeiro passo para reconheceres que, em última instância, todas são a mesma, né? Então, assim, todos os transtornos são, na verdade, um transtorno apenas. Ao usares a ideia de hoje para algo que percebes como a causa específica de qualquer forma de transtorno, usa tanto o nome da forma na qual vês o transtorno, quanto a causa a que tu o atribuis. Por exemplo, não estou com raiva de tantantã, pela razão que imagino. Não estou com medo de tantantã, pela razão que imagino, né? Aí você pode descrever uma situação, descrever uma pessoa, né? Isso fica basicamente a teu critério. Todavia, mais uma vez, isso não deve substituir os períodos de prática, em que primeiro procuras na tua mente as fontes do transtorno no qual acreditas e as formas do transtorno que pensas resultarem delas. Nestes exercícios, mais do que nos precedentes, podes achar difícil ser indiscriminado e evitar dar a alguns sujeitos maior peso do que a outros. Talvez ajude se precederes os exercícios com a declaração: não há pequenos transtornos, todos eles perturbam do mesmo modo a paz da minha mente. Em seguida, examina a tua mente procurando o que quer que seja que esteja te afligindo, independentemente de achares que isso está te afligindo muito ou pouco. Também podes estar menos disposto a aplicar a ideia de hoje a algumas das coisas que percebes como fonte de transtorno mais do que a outras. Se isso ocorre, pensa primeiro no seguinte: eu não posso guardar esta forma de transtorno e abandonar as outras. Assim, para os propósitos desses exercícios, vou considerá-las todas como a mesma. Então, investiga a tua mente por não mais de 1 minuto e tenta identificar algumas formas diferentes de transtorno que estão te perturbando, independentemente da relativa importância que possas lhes dar. Aplica a ideia para o dia de hoje a cada uma delas, usando tanto o nome da fonte do transtorno como a percebes, quanto do sentimento como o experimentas. Outros exemplos disso são: eu não estou preocupado com pela razão que eu imagino. Eu não estou deprimido com pela razão que eu imagino. 3 ou 4 vezes por dia, durante o dia, é o suficiente. Então,
eu nunca estou transtornado pela razão que imagino. Essa é uma grande lição. Essa é uma lição, é uma chave, como eu brinco com vocês, que abre muitas portas, né? Nós estamos, nesse ano, empreendendo uma jornada em direção a uma nova escolha, né? Empreendendo uma jornada na direção da escolha de uma nova vida. Essa vida que nós achamos que nós merecemos ter, que nós somos dignos de ter, né? E no meio do caminho, nós vamos encontrar uma série de coisas, uma série de situações que vão nos transtornar, né? Eu gosto desse verbo transtornar, né? Porque esse verbo transtornar, ele para mim, ele é algo assim, isso está tirando a minha paz, né? E às vezes uma coisa boba para uma outra pessoa pode tirar a tua paz, pode tirar a minha paz. Vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo? O que tira a minha paz é muito pessoal, né? Algumas coisas até a gente pode generalizar que vão tirar a paz de todo mundo, né? Sei lá, um país entrar em guerra. Em algum nível isso tira a nossa paz. Mas de um modo geral, nós temos os nossos transtornos específicos. Então, essa frase aqui, não estou com raiva pela razão que imagino, não estou com medo de pela razão que imagino, nossa, para mim é algo muito poderoso, né? É algo muito poderoso. É a gente se observar. Hoje, esse é o nosso exercício. É nós nos observarmos. Nós ainda não sabemos porque estamos transtornados. Mas já sabemos, já nos foi dada uma informação muito importante que declara: eu não estou com raiva daquela situação que me aconteceu. Estou lembrando aqui de uma situação real. Eu não estou com raiva de uma situação que aconteceu, sei lá, na semana passada. Eu não estou com raiva daquela pessoa pela razão que eu imagino. Tá bom? Muito bem. Vamos ampliar essa ideia daqui a pouco, tá? Eu vou passar para a leitura da meditação do dia, do texto do dia do livro A Linguagem da Liberdade, de Melody Beattie. E ontem nós falamos sobre a separação dos assuntos de família, né? E eu vou fazer um comentário sobre isso daqui a pouco. O título do texto de hoje, estamos no livro A Linguagem da Liberdade, de Melody Beattie, hoje 5 de janeiro. O livro já está no nosso canal no Telegram, tá? Aceitando ajuda. Alguns de nós se sentiram tão alienados que nós nos esquecemos de que nós não estamos sozinhos. Nós chegamos a acreditar que temos que fazer as coisas por nós mesmos. Alguns de nós foram abandonados. Alguns de nós ficaram sem amor. Alguns de nós foram usados por pessoas que nunca estavam presentes para nós. Alguns de nós se esforçaram. Alguns de nós tiveram lições duras para aprender. Se você está aqui comigo hoje, em 5 de janeiro de 2025, fazendo essa jornada e ouvindo esse texto, eu tenho certeza que você está incluído nesse conjunto que ela chama alguns de nós. Alguns de nós. Deus está aqui, sempre pronto para nos ajudar. Há um amplo suprimento de pessoas para cuidarem de nós também. Nós vamos, se nós quisermos isso, receber o amor e o apoio, o conforto e a nutrição. Se nós assumirmos o risco de pedirmos por ajuda, a ajuda nos será dada. Nós podemos ser arrastados, né, levados pela força do nosso grupo de recuperação. Ela está falando aqui dos grupos de 12 passos. E permitir a nós mesmos sermos ajudados e apoiados pelo nosso poder superior.
Lembrando que nos grupos de apoio mútuo, Alcoólicos Anônimos e companhia, cada um de nós tem o seu poder superior, que é do jeito tal qual cada um de nós o concebe, ok? Os amigos chegarão, os bons amigos chegarão e chegam, né? Nós não estamos sozinhos, nós não temos que fazer isso por nós mesmos. Nós não estamos fazendo as coisas por nós mesmos. Não há uma falta de amor, não mais. Por que não há uma falta de amor? Porque nós estamos encontrando o amor dentro de nós mesmos. É por isso que não há uma falta de amor. Ok? É por isso que não há uma falta de amor. Hoje, Deus, me ajude a deixar ir a necessidade de fazer as coisas sozinho e deixar ir a minha crença de que eu estou sozinho. Me ajude a alcançar, a chegar, né, no seu divino poder e presença, né? E me ajude a alcançar os seus recursos de amor, apoio e amizade. Abra os meus olhos e o meu coração, de modo que eu possa ver o amor, a ajuda e o apoio que estão aí para mim, que estão disponíveis para mim. Me ajude a saber que eu sou amado. Uau! Quando nós estamos numa comunidade espiritual, nós encontramos a amizade, o apoio, o suporte do qual nós precisamos para podermos fazer essa nova escolha, né, gente? Fiquei pensando muito sobre isso ontem, né? Hoje eu ouvi uma história que depois eu vou pedir a ela autorização para contar para vocês, não dizendo o nome dessa aluna, mas eu ouvi uma história assim que me impressionou muito. E que tem tudo a ver com essa jornada, né? Dessa nova escolha que nós queremos fazer. Quantas vezes nós nos sabotamos e nós próprios fomos os nossos maiores inimigos para que pudéssemos alcançar uma vida mais recompensadora, né? A gente vai ver isso ao longo da jornada, né? Eu quero, antes de passar para a leitura do texto de hoje, eu quero responder um comentário que eu recebi ontem aqui, no vídeo de ontem. Eu vou ler para vocês. Deixa só eu achar aqui, tá? Que como eu tô gravando no celular, eu tenho que pegar do outro celular aqui o comentário. Então, peraí. Era para eu ter deixado aberto e não deixei. Vamos aos comentários aqui. Queria agradecer por todos os comentários que vocês estão me mandando, tá? Queria agradecer muito pela gratidão de vocês, tá? E queria dizer para vocês que eu peço que vocês me apoiem financeiramente, né? E que a minha chave Pix está na descrição desse canal aqui no YouTube. E para quem estiver no exterior e quiser me ajudar, eu tenho uma conta no PayPal. É só me mandar uma mensagem de e-mail e eu passo os dados da minha conta do PayPal, tá? Se você estiver fora do país e quiser me apoiar financeiramente, porque eu sei que eu tenho alunos no México, em Portugal, na Espanha, tá? Achei engraçado que a Janaína Bayer botou assim: as tarefas foram feitas diligentemente, professora, e o ano 5 contigo, e uma nova vida despontando. Gratidão. Aqui, eu recebi um comentário da Matilde Weigand, eu acho que é assim que fala o nome dela, Matilde Weigand.
não largamos os familiares pelo forte senso de pertencimento. Então eu quero comentar essa frase. O objetivo aqui da nossa jornada, né, quando eu falei para vocês que a gente precisa deixar os nossos familiares em paz, se nós quisermos fazer essa nova escolha, não é que eu quero largar os familiares, não é que eu vou largar os familiares. Eu não vou largar, eu não vou... Ai, não tenho mais pai, não tenho mais mãe, não tenho mais irmão. Não, eu não tô largando ninguém. Se você acha que você tá largando alguém, vai ser muito difícil você fazer. Se você achar que você tá largando alguém, vai ser muito difícil você fazer uma nova escolha para sua vida. Né? Você não está largando, você está se desapegando da necessidade de controlar os outros. Você está se desapegando da necessidade que você tem de que o outro queira fazer a mesma caminhada que você está fazendo. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você tenha um pai alcoólatra. Você vai largar esse pai de mão? Não vai. Ele vai continuar sendo o seu pai. Mas o que você larga, o que você deixa aí, é a sua necessidade de que o seu pai pare de beber. E você vai procurar um grupo de apoio mútuo, por exemplo, ou uma psicoterapia, por exemplo, ou uma ajuda espiritual, por exemplo, para você poder aprender a lidar com o alcoolismo dele. Respeitando que o seu pai hoje é alcoólatra. E ele precisa ser. Você vai largar a sua necessidade de salvar os seus familiares. Você não vai largar os seus familiares, né? Vocês entendem a diferença? A diferença é sutil, mas é muito grande. Você não vai largar os seus familiares, mas você vai se desapegar da necessidade de carregar eles junto com você. Eu vou dar um exemplo para vocês que vai ficar mais claro. E outra coisa, quando eu voltar para o Brasil, provavelmente não na primeira semana, na primeira live que eu pretendo fazer no dia 13, à noite. Mas na outra semana a gente vai fazer uma live de cura ancestral. Então, se a gente está rezando pelos nossos antepassados, e vai ser a quarta ou quinta live de cura ancestral que eu vou fazer, a gente não está largando os nossos antepassados, de jeito nenhum. Nós só estamos tomando consciência de que os nossos ancestrais, os nossos familiares, não vão viver a vida do jeito que a gente acha certo. E que nós precisamos respeitar isso. E que nós não vamos viver a vida necessariamente do jeito que eles acham certo. E eles precisam respeitar isso. E esse é o processo de individuação. A gente não está largando ninguém. Nós não estamos virando as costas para ninguém, muito pelo contrário. O sentimento nesse processo de individuação é de perdão e gratidão. É a tríade santa: aceitação, perdão e gratidão. Você está na tríade santa, tá? Então você não vai largar ninguém. Então, por favor, não me entendam mal. Senão daqui a pouco vai ter gente aqui dizendo que um curso em milagres diz que a gente tem que abandonar a família. E na verdade Jesus tem uma passagem muito interessante sobre isso, na qual ele diz algo do tipo: se você ama mais o seu pai ou a sua mãe do que a mim, então que você não me siga. E do que ele está falando aí? Ele está falando que você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. E no seu amor a Deus, você aprende a receber o amor de Deus e você aprende então a se amar. E a se respeitar e honrar a sua própria caminhada. E aprende a honrar a caminhada dos seus antepassados e dos seus parentes. E honrar o fato de que cada um tem a sua própria jornada. De que cada um tem o seu tempo de despertar. E que você não pode apressar o tempo de ninguém. E se você quiser fazer isso, você está no ego. Porque você está no controle. O ego é que quer controlar a vida alheia, tá? E aí ela continuou, a Matilde. Ela botou assim: pelo forte senso de pertencimento.
E senso aqui é com S-E-N-S-O, tá? Senso com C é o senso do recenseamento, contagem de pessoas. Então, esse é senso com C. O senso que você está falando não é com C, é com S. É S-E-N-S-O, tá? Pelo forte senso de pertencimento. Olha só, quando a gente está no ego negativo, o desejo de pertencer à família, sim, é universal. Nós queremos pertencer. Quando nós estamos no ego negativo e aprisionados no nosso ego negativo familiar, então não há possibilidade de mudança. Mas se você trilhar esse caminho do jeito que o curso nos propõe, você vai continuar pertencendo. Você vai continuar pertencendo. No início vai ser meio esquisito, mas você vai ser aquele que pertence e que puxa os seus antepassados, os seus familiares para um nível mais elevado de consciência, para um estado de consciência mais elevado. Lembram dos estados de consciência lá mapeados pelo Dr. Hawkins? Então, nós aqui estamos ajudando a puxar os nossos familiares para cima, para que possam sair dos níveis negativos. Vergonha, culpa, medo, apatia, raiva, ira, orgulho. E aí a gente chega no nível da coragem. Então, só quando você está no ego negativo é que você acha que deixou de pertencer. Talvez você não esteja nem tendo contato com os seus familiares, mas se você estiver verdadeiramente orando por eles, orando pela felicidade deles, então você pode ter certeza de que você está mais unido a eles do que você estava antes, quando você estava brigando para que eles se transformassem, tá? Porque a sua lição é aceitar o ponto da jornada onde eles ainda estão. E a sua lição é cuidar da sua vida. É entender que você não pode carregar ninguém com você, nem que você quisesse, tá? A história que eu quero contar para vocês, ela é mais ou menos assim. Imagine que você está num hotel. E no mesmo andar do seu hotel, existem outros quartos, e nesses quartos estão os seus familiares, os seus antepassados, os seus filhos, os seus parentes laterais, né? Seus tios, seus primos, seus sobrinhos, seu pai e a sua mãe, tá todo mundo lá naquele andar do hotel. Começa a ter um incêndio. Um incêndio acontece. Nesse incêndio, primeiro, o fogo tá vindo lá de baixo, tá? Tá nos andares de baixo. E você recebe um alarme do incêndio. E você começa a chamar os seus parentes. Vamos sair, temos que sair. Eu vou pegar o gato, eu vou pegar o cachorro, eu vou pegar as crianças, vamos sair. E você pega quem você pode. Você pega os gatos, você pega os cachorros, você pega as crianças, você pega a mala de documentos, a bolsa de documentos. E você fala para o seu pai e para sua mãe e fala assim: pai, mãe, tem um incêndio, vamos sair. E aí eles falam para você assim: eu não vou sair, não tem incêndio nenhum. Eu não vou sair daqui. Pai, mãe, pelo amor de Deus, o alarme, o incêndio vai chegar aqui, nós temos que sair do prédio o mais rápido possível. Nós não vamos sair daqui. Aí você vai lá e chama os seus irmãos. E eles estão vendo Netflix. Nós não vamos sair daqui. Você tá maluca? Você tá louca? Tá tudo bem, eu não vou sair daqui. Aí você vai e chama os seus avós, e eles estão dormindo. E você acorda eles, e eles acordam. E você fala: vovô, vovó, tem um incêndio, vamos sair. Não, imagina. Não tem incêndio, o alarme anti-incêndio não soou. Não tem incêndio, eu não vou, vai embora daqui, vai cuidar da sua vida. Vovô, vovó, o prédio vai pegar fogo. Nós não vamos sair. Mas você sabe que o incêndio está vindo. Você sabe. Sei lá, você recebeu uma mensagem de WhatsApp, alguém ligou para você.
O dono do hotel avisou a você, não sei, você sabe. Você está seguro. E você não quer morrer queimado ou queimada. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Uma única pergunta, e vocês me respondam nos comentários. Qual é a atitude mais inteligente a tomar nessa circunstância? Você vai ficar lá com os gatos, os cachorros e a bolsa de documentos tentando salvar eles? Ou você vai sair do prédio e você vai garantir, na medida, obviamente, que você puder, que essas pessoas serão salvas pelo Corpo de Bombeiros, já fora do prédio. Você fora de perigo. Eu tô falando dos gatos e dos cachorros porque eu tenho bicho, né, gente? Você com os seus gatos, né? Fora do prédio, você com os cachorros, você com as crianças menores de idade, você com os seus documentos, o seu telefone celular e as coisas que você teve tempo para pegar e que são realmente importantes para você não deixar lá, né? O que é mais eficiente? E aí eu pergunto para vocês, na hora em que você... Aí você saiu do prédio, você tá em segurança, você desceu pelas escadas, né? Que a gente sabe que quando tem incêndio a gente não usa elevador. Você desceu pelas escadas com os gatos, com os cachorros, com as crianças, com os seus documentos. Você tá lá na rua. E o Corpo de Bombeiros já começou a apagar o incêndio. Eles já estão trabalhando. E aí, você chegando lá, você pode avisar, olha, sei lá, no 9º andar estão os meus parentes. E os meus parentes estão vendo Netflix, estão dormindo, eles não sabem que está tendo um incêndio. Você avisa. E você concorda comigo que os bombeiros vão tirar a sua família de lá? Ou você concorda comigo que se de repente ninguém tinha chamado os bombeiros, você pode ser aquela pessoa que vai chamar? Ou que vai pedir um reforço? E aí eu pergunto para você, nesse exemplo, você largou os seus familiares para trás? Você largou? E nesse exemplo, você deixou de pertencer à sua família porque você desceu do hotel? Você desceu do prédio para salvar a sua vida? Eu achei muito legal essa pergunta da Matilde, porque é uma pergunta bem do ego, né? É uma interpretação bem do ego. É difícil largar os familiares por causa do pertencimento. E se eu disser para você que é muito fácil você se desapegar dos seus familiares, continuar amando os seus familiares, continuar pertencendo à sua família e, ao mesmo tempo, você continuar no seu processo de individuação, de expansão de consciência? Eu inventei essa história, com base até numa história real que eu ouvi. Muito engraçada, por sinal, com um final feliz. Eu inventei essa história, mas eu acho que essa história, ela é suficiente para ensinar para vocês o que a gente está tentando, para mostrar para vocês a essência do que a gente está tentando fazer agora. Nós não estamos largando ninguém. Nós estamos deixando ir a nossa expectativa de que os outros queiram a mesma coisa que nós queremos. Imagina que você tem um parente a quem você ama muito e você vê que essa pessoa não para de fumar. E um belo dia essa pessoa descobre que tem câncer nos pulmões. E algum tempo depois essa pessoa passa para o plano espiritual. E aí eu pergunto para vocês, se você escolhe não conviver mais com essa pessoa porque você não quer mais ser um fumante passivo, isso significa que você largou ela de lado? Isso significa que, vamos supor, ele é seu pai, ele não é mais seu pai? Você tentou, você falou, pai, vai procurar um grupo de ajuda mútua, vai para os fumadores compulsivos anônimos. Vai, pai. Não, eu tô bem, eu não tenho problema nenhum. Eu já ouvi isso. Eu conversando com uma pessoa muito amada, muito querida. Por favor, vai procurar uma terapia. Eu não preciso de terapia, eu não tenho problema. Eu não tenho problema nenhum. O problema é seu.
Você que tem problema. Num certo nível, ele estava certo. Porque ele não sofria com os problemas dele. Eu sofria vendo ele com os problemas dele. Então o problema era meu. Vocês entendem? Vocês entendem? Então, gente, pelo amor de Deus, não vamos começar a nossa jornada na confusão. A cura dos padrões doentios de relacionamento envolve uma negativa. Eu não quero mais me relacionar dessa maneira. Eu não quero mais me relacionar na fofoca. Eu não quero mais me relacionar na mentira. Eu não quero mais me relacionar no jogo. Eu não quero mais me relacionar na desonestidade. Eu não quero mais me relacionar com ninguém na exploração. Eu não quero mais. Ah, mas o outro quer, então deixa o outro. Eu vou procurar pessoas que tenham hoje a capacidade de sustentar relacionamentos no mesmo nível de consciência do qual eu sou capaz. Hoje, só por hoje. Entendem? Então essa é uma mensagem muito importante que eu queria deixar para vocês hoje. Muito importante mesmo. Porque se a gente começa entendendo as coisas de uma maneira equivocada, nós não vamos poder fazer uma nova escolha. Porque uma nova escolha, a escolha de uma nova vida, implica necessariamente uma nova percepção. Então, eu preciso ter essa nova percepção a respeito do que é viver a minha vida e permitir que os meus familiares vivam as deles. Do jeito que eles quiserem, abençoando eles, orando por eles de todo o coração. Numa prece silenciosa, pedindo perdão para eles. E numa prece silenciosa, perdoando eles, porque o que eles me deram foi o que puderam me dar, tá? Eu vou finalizar aqui o nosso vídeo lendo mais um trechinho da Humanidade é Isenta de Pecado, tá? A crença, eu tô na página 63, eu não vou ler o texto inteiro porque ele é muito grande, amanhã a gente termina. A crença num Deus misericordioso que não castiga a humanidade, não castiga. Um conhecido meu que é cristão disse-me em certa ocasião: antigamente, quando eu era jovem, também acreditava num Deus misericordioso que não nos castiga. Mas agora sei que existe o castigo de Deus. Lendo bem a Bíblia, descobrimos um Deus severo que castiga os homens por seus pecados. Mas no meu caso, ele está falando dele, Mestre Masaharu Taniguchi. Ocorreu justamente o contrário. Antigamente eu acreditava num Deus severo que castiga os homens, mas depois eu descobri que Deus é amor, que Deus não castiga ninguém, então meu mundo interior se ampliou e se enriqueceu. Enquanto acreditar na existência do castigo de Deus, o ser humano continuará fazendo surgir no mundo exterior doenças, dificuldades, enfim, todos os tipos de infelicidades, pela força concretizadora da mente que crê na existência de castigo. E não conseguirá manifestar a sua imagem verdadeira, a natureza do Filho de Deus, isento de males e pleno de liberdade. O meu caso é um bom exemplo disso. Quantas dificuldades, infelicidades e doenças eu amarguei, no tempo em que acreditava num Deus impiedoso, nos seus terríveis castigos. Procurando fazer-lhe a vontade, levava uma vida austera, como a de São Francisco de Assis. Eu nunca tive isso, com a graça de Deus. Nada possuindo, além de uns poucos objetos e uma pequena sacola. Era como se Deus castigasse exatamente aqueles que temiam o seu castigo. Porém, hoje sei que não era Deus que estava me castigando, e sim a minha própria mente que temia o castigo de Deus. O que a nossa mente egóica, que teme o castigo de Deus, porque quis apagar Deus da existência, quis matar Deus, o que ela faz? O Bob Mandel do Renascimento, ele explica isso lindamente. Nós nos castigamos primeiro, porque com o nosso castigo, as circunstâncias adversas que nós atraímos para as nossas vidas, nós já conhecemos o final, então pronto, já me castiguei, Deus não precisa vir e me castigar.
Agora vocês imaginem com esse pensamento que eu tenho que largar os meus familiares, que eu tenho que abrir mão do meu pertencimento, se Deus não vai vir no meu encalço para me castigar. Gente, Deus já está logo ali. Eu tô largando meus familiares aqui, eu tô ali, descendo ali pra praia e pronto, Deus já tá me esperando já com uma onda gigante para me engolir. Vocês entendem isso, gente? Vocês entendem isto em nome de Jesus Cristo? Ó, meus irmãos, não se deixem enganar pelos falsos crentes. Eu sou o advogado de Deus, sou aquele que veio com a missão de dar o testemunho da perfeição de Deus. Quem está falando aqui é Arcanjo Miguel, tá? Deus Sumiyoshi. Deus é um ser perfeito, onipotente, onisciente, infinitamente misericordioso. E nós, criaturas de Deus, também somos perfeitos, somos livres, somos sem pecado. Eu testifico a vocês a perfeição de Deus e a perfeição do ser humano. Não se deixem enganar pela falsa crença de que o ser humano é uma criatura imperfeita e limitada, feita do pó da terra, a matéria. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, portanto o ser humano é perfeito. Eu acredito unicamente nisto, eu também, é o que o curso nos diz. Acredito unicamente num Deus perfeito, infinitamente misericordioso. Não acredito num Deus irracível, invejoso, num Deus ameaçador, num Deus que impinge castigos cruéis. Enfim, um Deus impiedoso, que vai mandar as 7 pragas do Egito para sua casa, porque você decidiu largar a sua família e abrir mão do seu pertencimento. Esse Deus é o Deus do ego, não é o Deus verdadeiro, tá? Então, porque há situações que parecem ser o castigo de Deus, é que a crença da humanidade na existência do castigo de Deus, refletindo-se no mundo exterior, faz manifestarem-se tais situações. Isto é, como as pessoas acreditam na existência do castigo de Deus, quando elas julgam ter cometido um pecado, criam para si doenças e infelicidades como uma concretização da ideia de sofrer a punição de Deus. A ideia da existência do castigo de Deus e a ideia de que o ser humano é feito de matéria estão arraigadas no subconsciente da humanidade, sendo consequências disso todas as infelicidades deste mundo. Quando essas ideias errôneas são eliminadas, praticamente todas as doenças e infortúnios se extinguem. Eis porque um paralítico levantou-se e andou quando Jesus lhe disse: "Estão perdoados os teus pecados. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa." Muitas pessoas se curam simplesmente quando eu lhes afirmo: você não tem pecado algum. É isso que eu vou dizer para você agora, olhando para os seus olhos. Você não tem pecado algum. Você só se equivocou. Equívocos podem ser corrigidos. Pecados precisam ser punidos. Você tem uma mente equivocada que está sendo corrigida agora, ok? Talvez digam: quem deu ao mestre Masaharu Taniguchi autoridade para perdoar os pecados dos outros? Ele não passa de um homem comum? Lembro que Jesus Cristo também foi alvo de semelhante crítica. Quando ele curava os doentes, dizendo: "Estão perdoados os teus pecados", os fariseus diziam: "Este blasfema", pensando que Jesus não tivesse autoridade para perdoar os pecados alheios. Talvez digam: Jesus, sendo filho de Deus, tinha autoridade para perdoar os pecados, mas Masaharu Taniguchi não é filho de Deus e por isso não tem tal autoridade. Pois eu digo a você que você é o filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro e isento de pecado. Então você tem autoridade para perdoar os pecados, os seus e o dos outros. Perdoai os nossos pecados, ó Pai, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Pronto, palavras de Jesus. Se eu não sou filho de Deus, eu sou filho de quem? Não há nenhum outro criador além de Deus. Logo, todo ser humano é filho de Deus. Há uma corrente do cristianismo que assim afirma: unicamente Jesus Cristo é filho de Deus e o ser humano não poderá tornar-se filho de Deus a não ser por intermédio de Jesus Cristo.
E é isso que o curso corrige em 2.000 páginas. O curso corrige isso centenas de vezes. Todos nós somos os filhos de Deus. Tá lá no curso. Será que tal afirmação significa que existe, além de Deus, um outro Criador? Um outro Pai que gerou o ser humano? E por isso nós só podemos nos tornar filhos de Deus se formos adotados por Ele através de Jesus Cristo? Que ideia incoerente, né? Pela minha natureza divina, dou testemunho de que Deus é meu Pai e que todas as pessoas do mundo são meus irmãos, pois também são filhos de Deus. Todos nós somos os filhos verdadeiros de Deus e não seus filhos adotivos ou enteados. Os que creem na veracidade do meu testemunho, sigam-me, mas os que distorcem a verdade e atribuem a Deus a falsa imagem de um padrasto cruel que aplica terríveis castigos aos seus enteados, afastem-se. Pela interpretação literal das palavras de Jesus Cristo, que disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão através de mim", surgiu a crença geral dos cristãos de que o ser humano não poderá tornar-se filho de Deus, a não ser por intermédio de Jesus Cristo. Na verdade, quando proferiu aquelas palavras, Jesus Cristo não estava se referindo ao seu eu fenomênico, ou seja, ao homem Cristo, mas sim à sua verdadeira identidade, sobre a qual ele próprio assim se expressou: "Antes que Abraão existisse, eu sou". Ele quis dizer, portanto, que não podemos ir para junto de Deus, nosso Pai verdadeiro, a não ser por meio do Cristo eterno, que é o Cristo interno, que é a verdade, a vida e o caminho. Isto é, para voltarmos a ser filhos de Deus, do Pai verdadeiro que nos criou conforme consta no primeiro capítulo do Gênesis, devemos nos libertar das mãos do falso Deus, o Deus irracível, ciumento e vingativo, que aplica terríveis castigos, e pelo conhecimento da verdade reconhecer quem é o nosso Pai verdadeiro. Foi por isso que Jesus Cristo disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por meu intermédio". Quem assim falou não foi o Cristo carnal, mas sim o Cristo verdade, que existia antes que Abraão existisse e que há cerca de 2.000 anos atrás se manifestou através do Jesus Cristo, do Jesus homem, o Nazareno, e que agora se manifesta através de mim e dá testemunho do Pai verdadeiro, Deus onisciente e onipresente, infinitamente misericordioso, e que não criou pecados nem doenças. Sem conhecer a verdade, não podemos reconhecer o nosso Pai verdadeiro. Eis o significado da afirmação: "Ninguém vem ao Pai, senão por mim". Portanto, mesmo sem a ajuda dos outros, podemos chegar para junto de nosso Pai através da verdade. Se não for através da verdade, nem os que seguem o cristianismo poderão chegar ao Pai, principalmente se a sua fé não for correta. Chegar ao Pai significa descobrir o eu verdadeiro, que é um ser espiritual perfeito, criado à imagem de Deus como seu filho verdadeiro, conforme consta no primeiro capítulo do livro do Gênesis. Em outras palavras, significa conscientizarmos-nos de que não somos filhos de seres mortais feitos de matéria, descendentes de Adão, que foi formado do pó da terra, mas sim filhos do Deus verdadeiro, isentos de doença, pecado, angústia e sofrimento, totalmente livres. Não se alcança a verdadeira salvação por praticar forçadamente o bem sob a ameaça de castigo de Deus, nem por obter, através de favoritismo, perdão especial, apesar de se ter pecado. A verdadeira salvação consiste em descobrir o homem verdadeiro, perfeito e livre, através do conhecimento da verdade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nessa afirmação de Jesus Cristo, por mim significa por meio da imagem verdadeira, do Cristo interno, Cristo verdade. Não havendo conhecimento da imagem verdadeira, do Cristo, é inevitável confundir o padrasto, o Deus falso, com o Pai verdadeiro, o Deus verdadeiro. Portanto, é preciso chamar sempre a imagem verdadeira. É o ser real, né? Em um curso em milagres. Ela não está num local distante, está dentro de nós mesmos.
Conta-se que um grande sacerdote zen budista tinha o hábito de dizer em voz alta: meu Senhor, para si mesmo, e responder também por si mesmo: pois não, estou aqui, estou aqui. Nós, adeptos da Seichonoye, chamamos a nós mesmos mentalmente de filhos de Deus, e respondemos também mentalmente: estou aqui, estou aqui. Mesmo caminhando pela rua, pensamos: eis um filho de Deus caminhando. Praticamos também a meditação chamada Shinsokan, que consiste em contemplar a nossa imagem verdadeira, nossa natureza verdadeira de filhos de Deus. Quando se extingue de nosso subconsciente a ideia agarrada há muito tempo de que não passamos de seres mortais, descendentes de Adão, que foi formado do pó da terra, e com isso desaparece toda e qualquer ideia de pecado, alcançamos a verdadeira salvação, e então se manifesta em nós o estado de perfeição e liberdade plena, como expressão de nossa imagem verdadeira, de nosso eu verdadeiro perfeito. Da mesma forma que Jesus Cristo curou os doentes dizendo: estão perdoados os teus pecados. Levanta-te e vai para a tua casa. Eu também tenho restituído saúde a muitas pessoas, dirigindo-lhes palavras semelhantes. Isto porque muitas pessoas estão doentes como resultado do fato de tolherem a si mesmas com a ideia de que são pecadoras. Assim sendo, eliminando-se-lhes essa ideia, a cura se processa naturalmente. Desde o surgimento da Seichonoye, muitos adeptos têm testificado publicamente que conseguiram curar muitos doentes simplesmente lendo para eles os livros da Verdade da Vida, da coleção A Verdade da Vida, ou transmitindo-lhes as mensagens nele contidas. Isto porque no mundo criado por Deus não existe nem pecado, nem castigo. Li tudo. 46 minutos de vídeo. Então leiam o curso em Milagres, cure-se e cure-se aqueles à sua volta, tá? Enquanto a gente não acabar com esse conceito louco de Deus nas nossas mentes, e que esse conceito de Deus punitivo, vingativo, ele vem do ego, enquanto a gente não limpar esse sistema de pensamento do ego das nossas mentes, nós vamos continuar a atrair e criar para nós uma vida de sofrimentos, de doença, de frustrações, de pobreza, tá? É isso que a gente vai continuar fazendo. Nós nunca vamos conseguir escolher essa nova vida. E é o que nós estamos nos propondo a fazer aqui nesse ano de 2025. E é isso que nós vamos fazer. Porque se nós nos propomos verdadeiramente, de coração, nós pedimos a ajuda do Divino Espírito Santo, de Deus nosso Pai, do nosso irmão mais velho, o nosso Mestre Jesus Cristo, quem nos impedirá? Se você é um estudante sincero, se você fizer as práticas, quem impedirá você de escolher a sua nova vida, se sentir merecedor e digno de tê-la e então criá-la? Ninguém. Agindo Deus, tudo é possível, né? Agindo Deus, quem impedirá? Tá bom? Meus amores, minhas amoras, esta era a minha mensagem para o dia de hoje, tá? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso, e se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.